Hoje, 6 de outubro de 2025, segunda-feira, vamos começar o estudo do capítulo 10, na continuação da nossa série de estudo da Epístola de São Paulo aos Hebreus. E a gente vai lembrar nesta aula de fazer um oferecimento desta aula, a paz de Jerusalém, no estado de guerra que está, e no retorno daqueles reféns, e também os mortos, que situação que Israel está passando, também a população de Gaza que está sofrendo, tem cristãos, padres lá, a igreja também, a paz, né? Sem dúvida a humanidade está vivendo momentos difíceis. Então, um oferecimento pela paz de Jerusalém, retorno dos sequestrados, mortos, né? Os terroristas do pretenso Estado palestino, pretenso Estado que não é Estado, que não é um país, e que quando grupos armados resolvem fazer guerra sem ser um país, eles estão fora das leis de Genebra, das leis internacionais da guerra, e eles nessas leis obrigam a tratar os prisioneiros, como é o caso dos reféns de Israel, de uma forma digna, de uma forma humana, né? Mas não é o caso que está acontecendo. Então isso seria um crime de guerra, não só, claro, a destruição, a desproporção, etc. Mas é preciso entender que Israel está enfrentando algo inusitado, porque na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, na Alemanha, ninguém fazia túneis para esconder armas ou munições, mas eram levados nos quartéis, né? Eram levados nas unidades militares e não debaixo das casas, como em Gaza. Então, muito menos com túneis lá embaixo. Então, é uma forma de guerra. A gente vê essa destruição toda em Israel. Não estou justificando Israel, porque ela está tentando sobreviver dos vizinhos, que há 10 anos que bombardeavam Israel, né? Que querem, na sua Constituição, exterminar o povo de Israel. Uma coisa que é impossível. Pela Escritura, a gente é estudioso da Escritura, ninguém pode exterminar Israel. Deus disse que Israel é inexterminável, desde o tempo de Balaão, aquele falso profeta que queria amaldiçoar para o extermínio a Israel, e Deus falou para ele não fazer isso, porque Israel tem os seus pecados, como os gentios têm os seus pecados, mas o restante será salvo. E no final dos tempos, todo Israel será salvo, como Romanos 11 diz. Eles vão sofrer porque eles têm dificuldade em conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, por isso nós estamos fazendo esse estudo, até para os judeus conhecerem melhor a nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina cristã, vencer as barreiras, que todos nós temos barreiras da igreja, né, dos erros da igreja ao longo dos séculos, todos nós temos essas barreiras, mas devemos vencê-las com a graça de Deus. Então vamos começar o estudo, Hebreus capítulo 10, com oração. Senhor Deus, abençoa-nos esse estudo, e oramos pela paz em Jerusalém, em Israel, e um novo país, de Gaza, né, uma nova região, uma nova vida em Gaza, né, uma reconstrução e a devolução principalmente dos judeus que estão sequestrados e dos corpos que foram torturados, abusados, né, mortos da fome, aterrorizados, inocentes, né, não são nem prisioneiros de guerra. E abençoa nosso estudo, nossos ouvintes desse capítulo 10 de Hebreus, um capítulo muito forte, muito importante para nós cristãos no momento que nós estamos vivendo, e a apostasia crescendo, e a profanação do sangue de Cristo acontecendo, muitos cristãos abandonando a fé, desprezando, profanando o Espírito Santo com avareza, idolatrias de avareza, de dinheiro, de poder, deste mundo, de riqueza desse mundo que passa. E em nome de Jesus pedimos a tua graça para conduzir esse estudo e abençoar os nossos ouvintes. E já faço o apelo: você não aceitou Jesus, aceite-o no seu coração agora ou depois do estudo, rápido, porque nós não temos tempo a perder, o tempo urge.
O Apocalipse está chegando, o Armagedon, já há 25 anos nós anunciamos aí no canal e viria a Guerra Mundial, e nós já temos 5 países que estão sendo bombardeados, né? 4 na Europa, agora parece que Polônia, Letônia, Estônia, Dinamarca, Ucrânia e uma parte da Rússia. A guerra chegando, entrando muito fundo na Europa, e há sinais de que vai continuar e vai aprofundar, e 3 países no Oriente, Irã, Israel, Líbano, Síria, também estão sofrendo bombardeios, né? Então, Iêmen, então 8, 9 países sofrendo bombardeios, guerras. Então nós estamos caminhando para uma Armagedon, como já há 25 anos Jesus falou, eu levei até no Morumbi, em São Paulo, na TV Bandeirantes, e também está no meu canal publicado desde Jesus falando da Armagedon. Então, Gaza, já falava da guerra de Gaza, né? 25 anos atrás, Jesus acompanha tudo com seus olhos de chama de luz, é Deus conosco, Emmanuel. Então, capítulo 10 começa: porque a lei, tendo a sombra das coisas boas que virão, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, com os mesmos sacrifícios que eram continuamente oferecidos, de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam. Então, Paulo vai continuar os argumentos, dizendo que a lei de Moisés não era para ser definitiva, mas a lei de Cristo, né? Na encarnação apostólica, o Evangelho, a Igreja de Cristo era o definitivo e que vai adentrar o milênio e depois o estado eterno, a matéria eterna, os nossos corpos ressurretos em matéria celeste, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, numa matéria eterna, de um corpo celeste eterno. Então, o universo será eterno, na Nova Jerusalém a cidade de Deus eterna, não as cidades que estão sendo bombardeadas, destruídas, transformadas em ruínas. Depois do liberalismo. Então, tem um livro muito bom que eu aconselho, da Leitura Caravelas, Leão XIII. Esse livro é muito interessante, ele faz o Papa Pio X e o Papa Leão XIII já advertiam sua sapiência teológica, filosófica, europeia, ali onde o berço do raciocínio, da história do pensamento, da filosofia, da teologia, a Itália, a Grécia. Então, eles sabem o que estão dizendo, eles têm bagagem, têm história, eles nos advertem sobre esse liberalismo que está aí, essa democracia louca, né? Woke que está aí. Então, o Trump pelo lado do liberalismo e a democracia woke pelo lado da esquerda, com terrorismo, Hamas, etc. Um deputado do PT viaja lá para se meter com esse negócio do Hamas e Gaza, veja que cabimento tem isso, né? Mas eles estão aí com essa democracia woke, né? Anticristã. Então o Papa Leão XIII já advertia no século XIX e XX os efeitos dos países da cultura expulsarem Jesus Cristo e o Evangelho. Eles vão se tornar animais bestiais, pior que os animais, porque às vezes a Bíblia chama que nós somos ovelhas, né? Mas isso é ofender as ovelhas, porque nós fazemos coisa muito pior que as ovelhas. De falta de inteligência, de sabedoria. Então o Papa Leão XIII, na sua sapiência, na sua teologia respeitável, a gente considera muito a Igreja Católica, a gente é católico, né? Mas a gente primeiro é apostólico, né? Mas ele dizia que iria terminar mal, tirar Jesus Cristo do governo dos reis católicos, né, que governavam o Ocidente. E aí o Ocidente está mergulhado agora em bomba, 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 bomba. Só se fala em bomba, 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 bomba. Então, é tão pior que as ovelhas, né? Então é isso que esse livro ele dá essa cronologia das encíclicas do Papa, avisando, alertando: olha, vocês estão expulsando os cristãos, vocês estão expulsando das universidades os cristãos, o evangelho, os padres. Eu tive aula com padre na Universidade Federal, entendeu? Não tem hoje padre dando aula, acho difícil, né? Então, Cristo, o Evangelho está saindo das nações, e aí as nações vão virar monstros, e vão querer fazer bomba, jogar bomba um em cima do outro e viver em túnel de rato, né, como está lá a cidade de Gaza. Então, é por isso que a guerra está uma coisa tão monstruosa, porque não dá mais para deixar nada em pé, né? Tudo é um ninho de rato que os países estão construindo para guerrear com os vizinhos. Então, é uma situação terrível. Por isso, Paulo diz que, olha, vai falar nesse capítulo 10, para nós ouvirmos Jesus Cristo, não profanar o Espírito da graça,
nem pisar o sangue da aliança eterna que Jesus demonstrou no seu infinito amor por nós. Jesus avisou que o amor ia esfriar no final do tempo. Significa que, na limitação que as palavras têm mesmo, que o seu amor não tem fim. Então nós podemos confiar nesse amor de Jesus, viver dessa graça, como disse Jesus a Paulo, a minha graça te basta. Então vamos continuar, porque nós temos muita coisa para falar nesse capítulo 10 de Hebreus e vamos fazer em 2 ou 3 partes, para não ficar mais do que 20 minutos nossas aulas. Então lemos o primeiro versículo, porque a lei tendo a sombra das coisas boas que virão e não a imagem exata das coisas, não pode nunca com os mesmos sacrifícios que eram continuamente oferecidos. De ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam. As pessoas vivem hoje, a geração Z, achando que a realidade é isso aí, é o vídeo, né, é o canal. Não é. Não é. A realidade é a luz, é o Espírito que está em nós, habitando em nós, no nosso coração, os sentimentos desse Espírito no nosso coração e os sinais que não passam pela internet. Sinais que vêm direto ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso sonho, ao nosso sono, né? A nossa energia, a nossa vida, o sopro de vida que nos alimenta, que nos sustenta, Cristo. E esse sangue que nós vamos falar que foi derramado na cruz de Cristo para a nossa salvação. Né? Então, nós temos que reconhecer sempre esse amor de Cristo infinito por nós. Claro, ele derrama o amor de pai, o amor de mãe, o amor de amigo, todo tipo de amor, ele distribui dons de amor para todos, mas o dele é superior a tudo, é um amor inconfundível, muito maior. As suas chagas, né, são a prova viva do seu amor por nós, no seu corpo eterno, que ele já tem, o corpo material eterno, da matéria eterna, ele já tem, ele vai nos dar e conceder também um corpo assim. Então Paulo vai argumentar como é grave a gente deixar esses dons de Deus, essa graça, esse amor de Deus, por qualquer coisa na vida, nessa vida passageira. Né? Agora mesmo estamos orando por uma senhora que levantou para atender a campainha e caiu, né? Quebrou o osso, está lá internado. Graças a Deus oramos, a cirurgia deu certo, deve estar em casa, já saiu da UTI. Mas é cuidado agora, né, da saúde. Então a vida vai se acabando, vai se apagando, vai se enfraquecendo. Até que um dia se acaba a vida desse corpo. Mas esse amor de Cristo nunca se acaba. E o seu poder de nos abençoar, das suas chagas, que é a prova do seu amor, nas mãos, nos pés, no lado, no coração, continuou nele. Lá ele está se lembrando desse amor que ele demonstrou por nós. É a prova viva desse amor. E aí não podemos deixar essa aliança, esse sangue. Se assim o fosse, não teriam deixado de ser oferecidos, pois adoradores, tendo sido uma vez purificados, nunca mais teriam consciência de pecado. Então, exatamente, o pecado é essa consciência que nos aprisiona. O Papa Leão XIII, nesse livro, que estou recomendando, o Leão XIII, da editora Caravela, para a gente ter uma noção da história dessa democracia esquerdista, que não é woke, que nós estamos vivendo aí, e do liberalismo. Nenhuma das duas atende o padrão humano. Atende o padrão humano é a fé, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a paz, o amor, a graça infinita do seu amor e o seu poder e riqueza nessa era que está se findando e no milênio, na próxima era, depois de um breve tribunal de julgamento para os sobreviventes e no estado eterno, depois do juízo final e da sentença do lago de fogo e da glória e o galardão da igreja coroada no céu para sempre. Então, a lei ela não veio para ficar, continuando como agora muitos judeus ortodoxos, né, querem construir um templo para matar ovelha, animal. Não, o sangue de Cristo é que realmente tirou o nosso pecado. De ovelha estava só cobria o nosso pecado por um tempo até a vinda de Cristo para oferecer. E diz Isaías que Deus não queria mais sacrifício nem ofertas, mas queria o sacrifício do próprio Filho, como prova do seu amor eterno pela humanidade, assumindo a forma dessa humanidade mortal e nos dando a forma da humanidade imortal eterna. Na ressurreição de todos os cemitérios de cristãos ficaram vazios de corpos quando chegar a trombeta e o arcanjo der a ordem para o Espírito Santo nos ressuscitar. Amém? Mas nesse sacrifício a cada ano se recorda os pecados, porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire pecados, porque quando ele entra no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, em ofertas queimadas e sacrifício pelo pecado não tens prazer algum. Então eu disse, eis-me aqui, na cabeça de rolo está escrito sobre mim, para fazer a tua vontade, ó Deus. Acima, quando disse, sacrifício e ofertas queimadas e ofertas pelo pecado não quiseste, nem neles tivesse prazer, os quais são oferecidos pela lei,
Então ele disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele tira o primeiro para que possa estabelecer o segundo, por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus, por Cristo, feita de uma vez por todas. Então aí nós temos esse entendimento, que o Espírito Santo só veio para nos santificar e habitar no nosso coração, nossa mente, nos dá esse entendimento, essa luz que nos salva pela fé e graça e amor infinito de Cristo, porque Jesus aceitou derramar o seu sangue na cruz. Se ele não tivesse aceito, nós não teríamos salvação. Nós seríamos como os vultos pretos, os anjos caídos, mas não teríamos salvação. Nós só temos pela fé eucarística, do sangue, da comunhão do sangue, da palavra do Espírito Santo de Jesus que está em nós, nos ensinando, nos iluminando e nos santificando, porque sem santificação ninguém jamais verá a Deus. E a lei não pode nos santificar, a lei não pode nos santificar. A lei é um espelho da luz, da verdadeira luz, não da internet, do canal, né, do vídeo, do áudio, não. Uma verdadeira luz do Espírito Santo é que nos faz entender e santificar para ver as chagas de Cristo, a face de Deus, do Pai, o seu corpo eterno também, que ele tem, como o Filho hoje tem, sentado à sua direita. Então, nós vamos ter também esse corpo eterno, essa matéria eterna, do universo eterno, na Jerusalém eterna, incorruptível, imortal, e nós vamos também sentar em tronos lá no céu, vamos governar na terra, nas nações, durante 1000 anos, vamos ser governadores, prefeitos. Então, se você é um cristão político, não tem problema, mas não pense que esse poder político é alguma coisa comparado ao que nós vamos ter durante 1000 anos, na ressurreição, quando a trombeta tocar para nós. Então, esse Jesus, que nos santifica pelo seu Santo Espírito, pela fé e graça na sua chaga, na sua cruz, no seu sacrifício, no Evangelho, esse Jesus voltará para aqueles que o buscam. Aqueles que não buscam, não estão aí, estão na droga, estão no roubo, na corrupção, né, estão no negócio, na vigarice, aí, na bebedeira. Esses aí que não buscam nosso Senhor Jesus Cristo, nem a sua palavra, nem o seu Espírito, esses aí Jesus não vem buscar, ele vai ficar aqui para ser o que for. Vai morrer nos bombardeios, nas tribulações, na ira de Deus, porque Deus vai derramar a ira. Já está derramando e vai derramar mais. Quanto aqueles que não buscam o nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho e a salvação. Então, se abrigue na sombra do Altíssimo, diz o Salmo 91. Estude, olhe o Salmo 91 diariamente, até memorizá-lo, né? E cada sacerdote se apresenta, por cuja vontade somos santificados pela fé do corpo de Jesus Cristo, feito de uma vez por todas. Então Jesus é diferente, o sacrifício é eterno. Então o sangue de Jesus é eterno, ele está clamando por nós lá no Calvário. Os sômates são partículas imortais de Jesus, continuam lá no Calvário, clamando por nós, intercedendo ele no céu por nós também, para que nós chegamos e alcancemos esse estado eterno do corpo imortal, eterno com Jesus, o reino, o poder e as riquezas do céu de Cristo. Mas este homem, e cada sacerdote se apresenta diariamente ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este homem, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados para sempre, assentou-se diante de Deus. Então Jesus, esse homem de Nazaré, veja, estava no primeiro século. Então Paulo estava explicando aqueles judeus do primeiro século: eu estou falando desse homem que foi crucificado e ressuscitou lá em Israel aí há 10 anos, aquele homem, né? Jesus era para o mundo um homem, né? Um profeta, né? Era preciso explicar que ele era mais que profeta e homem, é Deus, subiu ao céu para sentar, interceder para sempre. Ele era o verbo encarnado e conquistou um corpo imortal para a humanidade, e vai dar a todos os que os buscam. Os que não buscam não vai dar. Eu tive uma visão horrível, escama, entendeu? Vai morar lá embaixo e tal. Então, deste momento em diante, enquanto você espera até que seus inimigos sejam postos por esse cabelo de seus pés. Então, tendo um processo, um tempo e uma era em que todos os inimigos de Cristo serão colocados debaixo dos seus pés. Agora essa China comunista, ateia, o elefante da economia do mundo, engolindo tudo, destruindo todos, né? E se agigantando cada vez mais, né? E vai chegar o tempo dele ser submetido a Jesus Cristo. Não tenha dúvida, o comunista vai tremer diante de Jesus Cristo, se ajoelhar diante de Jesus Cristo, qualquer comunista, qualquer esquerdista, não tem como, né? Ou vai gemer ou vai adorar, não tem como. Deste momento em diante, enquanto você espera até que seus inimigos sejam postos por esse cabelo de seus pés, aquele inimigo da fé, da miséria, vão se dobrar de joelho diante de Jesus Cristo, não tem como, não tem outra. Vão ser julgados por Cristo e condenados, se não o buscarem.
E diz que o Espírito Santo também nos é testemunha, porque depois de haver dito, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis em seus corações, em suas mentes eu escreverei. Então é isso que nós estamos fazendo, o Espírito Santo está fazendo todo dia, toda hora, toda noite, toda madrugada conosco, escrevendo as leis do Evangelho no nosso coração, para nós adorarmos a chaga de Jesus, adorarmos o sacrifício de Jesus, louvá-lo pela sua luz, pela nossa redenção, pelo perdão dos nossos pecados, pelo risco que ele correu, o seu trono celeste vazio que ele deixou para morrer e se arriscar aqui no mal, nessa terra de bombardeio, de morte, de tortura, de guerra, de calúnia, de mentira, de corrupção, de todo o mal, de doença, de infecção. Todo esse mal ele enfrentou, ele arriscou tudo por nós. Então nós devemos, a esse amor infinito de Jesus Cristo, nós devemos toda a nossa vida, nossa fé, nosso coração. E de seus pecados e iniquidades não mais me lembrarei. Então ele, Deus, o Pai, que é a blockchain, é a plataforma que registra tudo, ele apagou a nossa culpa com o sangue de Cristo. Ele aceitou o sangue de Cristo pelas nossas culpas, apagou tudo. Ninguém pode mais nos acusar. Não tem mais acusação na blockchain, na plataforma do coração do Deus Pai. Ele nos abençoa em Cristo, vai nos abençoar eternamente. Você, principalmente, você pensa que não pode voltar à igreja, não pode voltar a Cristo. Você está nessa condição, esqueça. O amor de Cristo é infinito por você. Volte a Cristo, volte a buscar Cristo, volte a buscar a palavra de Deus. Ora, onde há remissão deste, não há mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que ele consagrou para nós através do véu, isto é, da sua carne. E tendo em grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com o coração verdadeiro, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa assembleia, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Então, aquele dia, Jesus está voltando para buscar aqueles que o buscam. Vai ser de repente, vai ser tchum, leva todo mundo do cemitério, se estiver vivo, leva também. Nós vamos ter um corpo eterno como o dele, imortal, para viver num mundo, num universo imortal, numa cidade que não tem cemitério, que não tem apagão, que não tem fome, não tem doença, não tem desemprego, não tem miséria, não tem nada, é só riqueza, glória, louvor e amor completo na natureza, eternamente com Cristo. Olha, todas as promessas que Moisés não pôde cumprir, Jesus cumprirá. E devemos ter esse amor, essa fraternidade, essa comunicação com os irmãos, a Eucaristia, as famílias, né? A igreja doméstica aqui a gente está construindo a capela. Muita dificuldade, muito trabalho, mas com a graça de Deus nós vamos chegar lá. E as famílias forem convidadas vão participar, vão partir o pão, vão repartir o ensino, o aprendizado, a luz de Cristo, o louvor na comunidade. Então nós não devemos abandonar as comunidades dos vizinhos, dos próximos, né? Porque se pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porém uma expectação terrível de juízo, de uma indignação ardente, que há de devorar os adversários. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia sobre 2 ou 3 testemunhas. Então aí nós temos aí que os judeus, eles de Moisés naquela época, morreram no deserto, não entraram na terra prometida. Aquela geração se perdeu, só entrou Josué e Caleb. Toda uma geração que viu o poder de Deus, a palavra de Deus, de Moisés, a lei, etc., jurou que ia seguir, não seguiu, pereceu no deserto, não entrou na terra permitida. E quem perecer no Evangelho, negar o Evangelho, profanar o Espírito da Graça, vai perecer aqui nessa vida. Não vai ter vida eterna, não vai ter corpo imortal, não vai ter felicidade eterna. Que miséria! Nós vamos ver aqui esses 6 pecados gravíssimos do cristão. Tem que ficar alerta para não praticar, para nem chegar perto. Com qual maior castigo pensais vós que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, um pecado gravíssimo. Tiver por profano o sangue do pacto, da Eucaristia, abandonar a Eucaristia, a confissão dos pecados, e ultrajar ao Espírito da Graça, com o qual foi santificado. Porque conhecemos aquele que disse, a vingança pertence a mim. Então veja, com qual maior castigo, maior castigo 1, morrer sem misericórdia 2, ser julgado, pisado por pisar o Filho de Deus,
o profanar o sangue do pacto, com que foi santificado, ultrajando o Espírito da graça, 6, porque conhecendo a vingança, pertence a mim, eu retribuirei do Senhor. Cairá na vingança de Deus. 8, o Senhor julgará o seu povo, cai no julgamento do povo rebelde, do povo profano. Queda terrível nas mãos do Deus vivo. Cair nas mãos de Deus, do Deus vivo. Olha que coisas terríveis esses pecados. Nunca vão ficar longe desses pecados. São gravíssimos, muito maiores do que os da lei de Moisés. Os castigos serão muito maiores do que os castigos da lei de Moisés, que era morrer, ser apedrejado, ser queimado na fogueira e acabou. Mas esses de Deus não, são eternos, no fogo, no lago que arde fogo e enxofre para sempre. Num corpo de sofrimento, num corpo infernal, não num corpo de graça, de amor, eterno, imortal do céu, num corpo de sofrimento eterno lá no inferno. Não quero nem pensar nisso. E meus irmãos, queira Deus nenhum vá por essa condenação. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, nos quais, depois de ser iluminados, suportaste grande combate de aflições. Então nós temos que passar por essas tribulações na vida de cristão, que são os combates de aflições. 1, em parte sendo feito alvos, tanto de desonra. 2, como de aflições, alvo de aflições, e por tornar os companheiros que assim foram maltratos. Temos que passar por tudo isso. Pois vos compadeceste de mim quando estive em prisões. Temos que passar por prisões. Também com alegria aceitaste a expoliação dos vossos bens. 6, roubo do nosso bem, corrupção que está aí comunista, e vai aumentar a corrupção comercial da China, que escraviza lá, tira órgãos dos perseguidos cristãos nas penitenciárias para vender, e estão avançando sobre o mundo. Eles vão chegar, eles já chegaram aqui na minha cidade, né? Tem indústrias aqui deles, terras, etc. Expoliação do vosso bem, sabendo que vós tendes uma matéria melhor e duradoura. Então, mesmo sofrendo tudo isso, para cada um desses sofrimentos, grande combate. Por exemplo, nós temos, não sei se fala a vossa confiança, porque tem por ela uma grande recompensa. Nós temos uma grande recompensa em enfrentar esse combate. Porque necessidade de paciência para depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Nós temos promessa diante dessas desonras e das aflições que nós passamos. Porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Então nós temos brevidade de tempo, Deus vai abreviar nossos sofrimentos. Mas vai prolongar dos ímpios aquele que não busca. Mas o justo viverá pela fé. Nós temos fé, entendimento desse nosso sofrimento. São necessários os últimos sofrimentos de Cristo. Mas se algum homem recuar, minha alma não terá prazer nele. Nós somos aqueles que agradam a Deus, com a nossa alma e nosso coração. Nós não vamos recuar. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma, e que nossa alma será salva. Que bênção! Embora o nosso corpo pereça na sepultura, e evite o crematório, irmão, nem fale nisso, é uma coisa pagã, satânica, que muitos cristãos estão, Amós capítulo 2, leia, é um pecado mortal a cremação, até dos inimigos. Imagina você querer pedir para ser cremado, não tem sentido um pastor, eu vi um pastor que quer ser cremado, que louco é esse pastor? Que base ele tem para dizer isso? Fazer isso, desejar isso. Ou fazer com o pai, com a mãe, com o avô, com o filho. Meu Deus, que mundo é esse? Esse espiritismo está levando a isso as famílias cristãs. Foi a primeira vez que eu ouvi falar desse negócio de crematório, foi com o espírita. E ele disse que tinha ido num centro espírita e fez uma cirurgia de coração e fez uma cirurgia de coluna. Aí eu digo, me dá licença. Ele até era um militar, um coronel. Eu perguntei, coronel, dá para... Era até gaúcho ele. Ele está vivo, né? E aí eu digo assim, dá licença, eu tirar sua camisa. Eu olhei, tinha uma marca, era uma caneta. O bruxo lá apertava com a caneta, hipnotizava todo mundo. E as costas dele era espinha, e tinha um esparadrapo, ele botava um esparadrapo. Eu digo, mas não teve operação nenhuma, coronel. Logo depois ele teve que operar a coluna de verdade, não no espiritismo. Então, cuidado. E às vezes é a operação mesmo de espírita, de demônio. O demônio é inteligente, é inteligência diabólica, né? Tem a artificial e tem a diabólica, né? E não caia nisso, não se meta com essas coisas obscuras. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Então, o que nós estamos lutando e o Cristo está nos santificando com as suas chagas, seu amor infinito, é para a salvação da alma que está dentro de nós. Que a ciência hoje nega a existência da alma. Não interessa. Quem é a ciência? Ela nem sabe o que tem além da fronteira de Planck.
Canteira de Planck na física acabou. A ciência não sabe. Porque lá não tem mais tempo, não tem luz, não tem mais espaço, chamado também buraco negro, etc. Não tem mais condições da ciência funcionar, porque ela funciona pela razão. E não existe mais razão depois da fronteira de Planck. No universo observável, que tem aí os buracos negros, ou nos laboratórios das partículas. Acabou a razão humana ali, não tem mais. Mas nós sabemos que tem a graça de Deus, a vontade de Deus ali, mesmo além, quando acaba, esgota a razão. Tem o amor infinito da chaga do amor do Evangelho de Cristo, que Ele nos demonstrou nas suas chagas que são eternas, nós podemos ver. Nos seus sômitos que clamam, são partículas vistas no telescópio, clamam por nossa salvação das nossas almas. Então esse é o nosso objetivo, amém? Então se você gostou, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal, e nós temos ainda um bônus sobre o capítulo 10, que são as notas, né? Do capítulo 10 eu vou ler em bônus capítulo 10. Do capítulo 10 ainda no outro vídeo, no outro dia. Esse ficou muito longo, esse falou oferecimento do Ministério da Igreja até Nosso Senhor Jesus Cristo, ocasião da luz e glória, para o grupo Cruz, Força, Fé e Amor. Se inscreva no canal e até uma próxima oportunidade. Se tu falou Alf, eu deixo a minha bênção, o meu apelo que você se convertesse, se não é convertido a Jesus, aceitar o batismo, a fé cristã. Quanto a tempo buscar esse Deus que de infinito amor, em chagas, em dor na cruz por nós, no seu sangue eucarístico. Então fique com a minha bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Amém. Começou aí a chuva, né? Calor, e os mosquitos já estão começando a aparecer também. Até a próxima oportunidade.